E voltamos novamente, e eu, como nunca estou sozinho, estou aqui com a minha parceira Débora. Bem, Samu, como Muito você bem-vinda novamente, né? Obrigada, é um prazer. E esse episódio está incrível, é o último da nossa terceira temporada, em que nós falamos sobre gestão. E hoje, com a Aurora Sun, que é a nossa CRO da OMIE, você não pode perder, ela fala sobre liderança, assim, muito inspirador, né, Samuel? Várias dicas e insights para a gente aproveitar. Não perca, fica aí. E o Deu Negócio está no ar. Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos e é o nosso último episódio da terceira temporada, não é mesmo, Débora? E que temporada, né, Samuel? Falamos sobre gestão, muita inspiração para qualquer empreendedor que quer se especializar. E hoje, como todos os outros episódios, temos uma presença ilustre de uma pessoa que é inspiração aqui para os seus colaboradores, que lidera com maestria, e ela é a CRO da OMIE, inspiração de verdade. Seja bem-vinda, Aurora Sun. Muito obrigada. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Eu estava ansiosa por esse episódio porque você foi a primeira pessoa que ouviu a nossa ideia, né? Que ouviu a gente, que conversou assim com tanta empatia e já demonstra o tipo de liderança que você tem aqui. Então, estou ansiosa para ouvir o que ela tem para falar. Muito. Seja bem-vindo, Aurora. A gente estava falando exatamente desse assunto, sobre liderança. E aí já relacionando o que a Débora falou de acreditar, de escutar. E eu acho que se a gente perguntar para 10 pessoas diferentes, eles têm uma visão completamente diferente do que é liderança. E cada vez mais se fala sobre escutar. E aí eu acho que é isso que diferencia o chefe do líder. Como é que você visualiza essa situação de liderança? O que para mim é liderar? Para mim, liderar não é só você dar a direção. É você meio que buscar a fogueira que tem nas pessoas. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque você acaba mostrando para as pessoas que elas podem fazer algo muito maior. Tem um liderado meu, que é o Zé Adriano, que é uma sumidade, todo mundo conhece. Muito querido, né? Aqui. Muito querido. E ele fala que eu faço muitas provocações. Por quê? Porque eu acredito muito no potencial das pessoas. Enquanto você não provocá-las, muitas vezes elas acham que elas não são capazes. E que elas têm limites. E eu mostro para elas que elas não têm. Principalmente quando a gente faz processos criativos. E eu provoco mesmo, falando, não dá para fazer mais? Eu acho que essa questão de liderança, então, ela vai muito mais pelo exemplo, pela situação de você dar liberdade para os seus liderados a saber que eles podem mais. Claro, claro. E que elas estão trabalhando também por algo maior. Que não é simplesmente você vir trabalhar. Aqui a gente fala muito que a gente quer transformar o empreendedorismo brasileiro, Verdade, destravando o crescimento das empresas. Eu acho isso muito gigante. E acho que nada melhor do que isso é você destravar o próprio crescimento das pessoas. Isso com certeza vai te Isso é intrínseco, porque enquanto você está falando, você não lidera pelo exemplo, e o exemplo não é só do líder, é das pessoas também que estão fazendo esse trabalho. Que acaba tendo o contato com os nossos clientes, né? Claro. Você falou uma coisa interessante, Aurora, que eu estava até comentando isso ontem com as minhas sócias, da confiança. O quanto um profissional que tem uma confiança se comporta diferente. E pelo que eu entendi, é isso que você faz, você dá para elas essa sensação de confiança. Você pode, né? E mas isso traz um resultado, né? Eu acho que o problema maior que eu vejo hoje nos liderados, nas pessoas que trabalham, é que elas não acreditam nelas. A partir do momento que você tem confiança no que você está fazendo e você acredita em você mesma, você vai. Vai contra. Você acabou de trazer um exemplo aqui, ótimo, e a gente estava falando de movimento. Você falou assim, não, eu fui lá, apresentei meu projeto para o MIE, e eles falaram, puxa, que legal essa ideia. Então você acreditou em você, você trouxe essa ideia e hoje a gente está aqui, nesse podcast aqui maravilhoso, Deu Negócio, falando de cases incríveis, principalmente de empreendedorismo. Exatamente. Então acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Fazer com que as pessoas acreditem nelas. Porque um líder, ele provavelmente ele está lá, tem o seu papel e tal, mas ele tem que liderar através das pessoas. Ele tem que gerar resultado através das pessoas. Entende o potencial disso?
É como se fosse uma cadeia, né? O que você passa para eles têm que passar para outras pessoas o que vem de você, né? É uma tarefa difícil, né? Acho que essa minha pergunta, principalmente com relação à atenção, né? E a atenção que você nos deu quando a gente veio para a primeira reunião foi algo que me surpreendeu. Eu até conversei com a Débora. Eu falei, nossa, porque a gente conversou 10 minutos e em 10 minutos você já tinha reunido o seu time, você já tinha escutado a gente, você conseguiu reunir. E isso nos deu muita força para falar, nossa, vai dar super certo. Uma posição de líder, né? Que foi incrível. Aurora, Mas só um parênteses aqui. Já percebeu que a atitude veio de vocês? Isso eu acho incrível. Né? Que é isso que um líder precisa gerar nas pessoas. Essa atitude, essa coragem de fazer. E o quanto ele vai realmente gerar resultado através das pessoas. Porque elas vão dar o máximo de si, o melhor de si. E vai destravar, por que não, todo o potencial que elas têm. Acredito muito nisso, porque foi justamente o que aconteceu. Quando você acreditou na gente, nos deu força, e eu vou falar por nós dois, de entender que a gente realmente podia. A gente falou, não, vai acontecer. A Débora me ligou e falou, vai acontecer, a gente vai seguir, né? Então acho que você destravou isso na gente também. Obrigado. Aurora, e assim, falando um pouco dessa história de liderança, em que momento que você percebeu que você nasceu para ser líder, que você poderia fazer a diferença na vida das pessoas através da sua liderança? Você já nasceu com esse espírito de liderança? Ou foi algo que você foi adquirindo conforme a sua experiência? Claro que não, né? Mas eu tinha uma certeza, que eu queria crescer. E aí eu sei que ser líder faz parte dessa jornada. Verdade. Mas obviamente não foi algo natural. Mas eu entendi que eu ia ter que aprender sobre isso. E que para eu poder crescer, eu teria que ser líder. E que eu teria que liderar pessoas. Que eu deveria gerar uma conexão com elas. E alinhar, que foi inclusive tema da nossa convenção, né? E alinhar os sonhos individuais com o propósito da companhia. Importante. E eu acredito muito nisso. Porque as pessoas não estão lá para entregar a meta simplesmente da companhia, ou vir trabalhar para a companhia. Elas não fazem isso pensando, não, vou fazer o melhor para a companhia. Ela está pensando em fazer o melhor para ela. Então, eu acredito muito em alinhar o sonho individual com o propósito coletivo. Isso tem muita força. E, para mim, quando eu recebo algum feedback de um liderado, de um colaborador falando, Aurora, isso aconteceu de verdade, com um liderado meu. Eu realizei meu sonho. Eu comprei a minha casa própria. Né? Foi o Kalel, inclusive, que é o líder da Academy, e falou, e graças ao MIE, graças à trajetória que eu tive aqui dentro. Isso é muito incrível, porque ele realmente conseguiu o melhor dos dois mundos. Tem desafios? Tem, todos os dias. Porque o fato também de você querer crescer e evoluir, você vai ter desafios todos os dias. E não vai ser fácil essa jornada, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, você consegue sim realizar os seus sonhos. Verdade. E os desafios, eles acabam fortalecendo mais, né? A nossa personalidade, a nossa jornada, né? Então, ninguém gosta de tanto desafio, tanto problema, mas acaba fortalecendo, né? Isso é importante. Algo que eu queria frisar, que a Aurora falou que me tocou bastante, é esse alinhamento de sonhos, né? De o líder conseguir passar para toda a equipe o quanto o sonho dele vai ser conquistado através do sonho da organização, né? E isso é muito importante. Até compartilhar com você uma coisa que aconteceu lá no meu escritório. Eu conversei com uma das funcionárias e falei assim, qual que é o seu maior sonho hoje, assim, algo que ia te deixar muito feliz? E ela falou assim, eu queria aprender a dirigir. Aí eu falei, gente, pra mim isso já é tão natural, né? Mas era o sonho dela. E eu falei, vamos atrás disso? E aí, esses meses atrás, ela falou assim, eu já peguei o rodoanel. Aí eu falei, caramba, que legal. E para nós, como líder, é uma sensação gostosa, né? De ver que o que a gente está fazendo está valendo a pena através do propósito das pessoas, né? Agora, sonho é inspiração, né? É o que te move para uma direção. Só que o sonho por si só... Não acontece nada. Ele não acontece nada. Então, tem que ter disciplina para você poder chegar lá. Então, a execução é muito importante. Eu gosto muito de falar que você tem que transformar o sonho em uma meta. A meta
em ações. E ações, sem dúvida alguma, vão virar conquistas. Com certeza. E essa situação de estratégia, né? Porque a gente acompanha você nas redes sociais, é um assunto que a gente estava falando, e você acabou de falar de constância, né? E você, como líder, tem que criar nos seus liderados essa situação de constância para entender que o sonho deles vai ser atingido através de uma meta. Quais estratégias você usa hoje? Claro que você já deu várias estratégias aqui de como é que você incentiva o seu time, a sua equipe a seguir sempre em frente, né? Mas acho que essa constância é o difícil hoje, né? É o dia a dia. É saber que aquele pouquinho que você faz no dia a dia é que vai fazer a diferença da sua meta lá na frente. Quais estratégias você usa hoje para passar isso para os seus liderados, para os colaboradores da Omie? Acho que a primeira coisa, tem uma frase que eu adoro, que foi inclusive um mote da nossa convenção de vendas deste ano, que chama cadência, potência máxima da execução. Você estava lá, não estava? Estava lá. Porque no final você tem que fazer todo dia. Você não vai conseguir conquistar seu sonho achando que você não vai precisar fazer nada. Ao contrário, você vai ter que fazer um pouquinho todo dia para poder chegar lá. E por isso que a gente fala muito de cadência. E tem aquela conta matemática muito famosa, né? Que se você fizer 1% todos os dias a mais em relação ao dia anterior, você vai estar 37 vezes melhor. E é exatamente isso, não tem bala de prata. Você tem que fazer todo dia um pouquinho para poder chegar lá. É a famosa escadinha. Então, é isso. É fazer todo dia, é disciplina na execução, é montar teu planejamento, teu plano. Não se preocupa, porque o plano vai dar errado. Isso faz parte da vida, mas o planejamento ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque é um momento que você reflete. O que está acontecendo no seu negócio? O que você precisa corrigir? Qual que é a nova rota que você vai precisar criar? Isso vai acontecer em qualquer plano. Muitas vezes a gente pega um plano que a gente desenhou no início do ano, a gente chega lá no final do ano, tudo diferente. A gente fez tudo diferente. Mas por quê? Porque a vida ela é dinâmica. E você vai ter que realmente ir corrigindo rota, dependendo, né, uma vez eu fiz um team building muito legal, que a gente foi para Ilhabela e a gente entrou lá no barco e fez, de fato, né, eram 7 times, inclusive, e a gente teve que fazer um trabalho em time, todo mundo tem que cuidar de uma parte lá, né, para poder tocar o barco, só que tem vento, tem gente do time que não está alinhada, né? Tem coisas que acontecem que não estava no plano, e você simplesmente vai ter que mudar o plano para corrigir a rota. Isso faz parte. Mas o importante é, depois de desenhado, segue, pensa como que você vai alcançar aquele resultado, não fica focado na tarefa e vai. O resultado é importante, né? E até eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Em que momento que você consegue identificar através, né, do comportamento dos seus liderados que a rota precisa ser alterada? Porque é importante, né? Qual é o momento de eu mudar a rota, né? Mudar o plano? Como que você identifica? Foco no resultado, Débora. O resultado não está vindo. Você fez um plano, você tem lá a tua timeline, o cronograma que você está seguindo, só que o teu resultado não está vindo. O que você faz? Você tem que olhar. O que está dando errado? Aquele plano que eu desenhei realmente é o que vai me levar àquele resultado. Por isso que o foco, muitas vezes, na tarefa, ela é uma armadilha. Porque se você ficar focado na tarefa, mas ele não trazer o resultado que você quer, não adianta nada. Então, é muito importante você ter foco no resultado. E não tem problema você mudar o teu plano. Só que é muito importante você fazer o plano. É muito importante. É o momento que você reflete sobre tudo que você fez, os seus aprendizados, onde você quer chegar, mas ao mesmo tempo vão acontecer coisas nessa jornada que você vai precisar corrigir a rota. Faz parte. Mas foca no resultado. E acho que esse assunto já linka exatamente com o outro episódio que nós tivemos, que foi planejamento, né? Que é o foco no resultado, mas você tem que ter um plano. E a gente sabe que grande parte dos empresários, empreendedores, eles estão tão focados na parte operacional que eles esquecem de focar no plano, né? Então,
Recentemente foi realizado um estudo com líderes de pequenas e médias empresas e foi identificado que 96% ainda realizam tarefas operacionais. Talvez seja um grande foco desses empresários, né? Isso é um grande desafio, porque a sobrecarga ela é inimiga da estratégia. Você está tão sobrecarregado que você esquece de traçar o seu plano, a sua estratégia. Você pode trazer algum conselho para que esses líderes eles saiam desse ciclo infinito das tarefas, para que eles se alinhem à equipe, ao plano e ao negócio? Eu acho que são vários pontos aí. Primeiro, hoje tem tecnologia, né? Você ficar focado em tarefas operacionais já é uma besteira. Hoje até, nem pensando nas empresas, vamos pensar aqui no indivíduo. Você tem inteligência artificial que você pode usar para tudo hoje. Vocês já estão usando? Sim. Muito. Muito. E nos ajuda muito, né? Nos dá tempo, né? Tarefas de 2 horas, você dá 5 minutos. Incrível. Então, hoje a gente tem tecnologia. Então, é muito difícil falar que você vai perder o seu mais precioso tempo olhando tarefas operacionais. Não dá. Essa é uma desculpa do passado. Acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa para mim, delegar. Se você é líder, você tem um grupo de pessoas para fazer aquele negócio acontecer com uma maestria muito melhor que a sua. Eu falo que quem está lá na trincheira, na operação, ele sabe muito mais que o líder, sem dúvida alguma. E uma das coisas do líder é, obviamente, ensinar, mas muito mais aprender. Porque com o teu time, você vai aprender muita coisa. Você falou muito de escuta ativa. Mas eu tenho um contraponto também em relação a isso. Tem que escutar muito. E você vai aprender muito, principalmente da sua operação. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que dar direção. E líder precisa ser firme. Você sabe que os liderados é a coisa que eles mais cobram? É o líder ser firme. Porque é um dos papéis dele, dar a direção para o time. Tem que ter um controle, né? Alguém para controlar, ver os excessos, colocar os limites. Eu acho que não é controle, é gestão. Sim. Porque, para mim, uma das belezas de liderar é você dar autonomia para as pessoas. É você mostrar para elas o que elas precisam fazer e elas trazerem esse potencial que cada uma dessas pessoas tem para o negócio. Isso é muito importante. Assim, até comparando, né, a liderança com a maternidade. Não sei se você tem filhos, Aurora? Não tem. Não tem. Então eu vou falar com você também não. Não vou falar com propriedade desse assunto. Mas a gente sente que as crianças, elas pedem um pouco dessa disciplina. Crianças são muito criativas, né? Elas fazem coisas que a gente fica impressionado, né? Mas eles pedem um pouco, né? Me direciona, até onde eu posso chegar. E eu vejo muitas vezes os liderados com essa sede. Olha, eu sou muito criativa, tenho muita coisa para te passar. Mas a gente, como gestor, é que vê uma visão mais 360 do negócio. A gente sabe qual que é o objetivo final do dono. Então, a gente que consegue direcionar, né? Através dos objetivos que a gente vê de cima como gestor, né? É só para também não perder o papel do líder, sabe? Porque a gente fala muito hoje de escuta ativa e tá certíssimo. Porque a gente tem muito para aprender, não só ensinar. Mas, ao mesmo tempo, tem que dar direção, tem que ser firme. Muitas vezes, você vai tomar decisões impopulares. Nossa, isso é forte. Decisões difíceis. Só que você precisa ser firme e explicar para o teu time por que você está tomando essa decisão. E olha, pode ter certeza, quase 100% dos casos, quando você explica, dá contexto, explica o cenário para o time, eles entendem. Que acho que é o ponto principal do líder, que é a comunicação. Exato. Sem comunicação, você não consegue nem definir as metas e estratégias que você... Tá tudo aqui, mas será que o seu time sabe aquilo que você está pensando, né? O problema da comunicação é o problema do mundo, né? Do planeta, né? Muita coisa seria resolvida se a gente tivesse uma boa comunicação, né? Exato. E a gente tem, claro, né, uma nova geração vindo por aí, que é um pouco diferente, vou falar da nossa, e eles querem tudo com muita velocidade, né? Tudo muito rápido e imediato. Como que você consegue tratar e equilibrar? Porque você falou algo que eu concordo plenamente, que é escutar, mas você tem que dar a sua voz altiva de definição do planejamento, para que todos saibam, nem sempre eles vão concordar com as suas definições, não são definições tão populares, mas alguém precisa determinar um caminho, né? Uma rota, senão todo mundo dispersa e você não segue naquele caminho.
Como que você faz hoje, nesse confronto de gerações, digamos assim, para conseguir dar a liberdade com responsabilidade e definir direções para os seus liderados? Porque hoje há um conflito entre Gerações, né? entre gerações do que é liberdade, né? E do que é responsabilidade também, né? Eu acho que as diferenças, a diversidade, ela sempre vai existir, elas sempre vão existir, sempre. E essa questão das gerações não foge a isso, não vai fugir, né, a todos esses desafios que a gente tem. E vai ficando cada vez pior, né, porque a gente vai ter o estagiário entrando, né, que é super jovem, e pessoas com, né, de 50, 60 trabalhando. Pois é, entendeu? Porque hoje já tem, né, diferentemente do passado, né, hoje a gente já tem várias gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. E essas diferenças, elas vão acontecer. Para mim, por isso que é muito importante a gente alinhar propósito e valores. Porque aí tem uma coisa maior que todo mundo acaba tendo como objetivo, né? No nosso caso, a gente sempre fala, será que a gente está fazendo isso? A gente, de fato, está transformando o empreendedorismo brasileiro, destravando o crescimento das empresas? Se a gente não estiver fazendo isso, a gente está no caminho errado. Será que a gente está vivendo os nossos 6 valores, né? Que é execução, confiança, a jornada importa, o empreendedorismo, execução e paixão? Se a gente estiver realmente vivendo os valores, a gente está no caminho certo. E tudo bem, diversidade é bom. Às vezes a gente fica achando que, nossa, o desafio é a geração mais nova, a geração mais velha, né? E eu acho que essa diversidade, ela é extremamente positiva, né? Por quê? Porque a gente acaba refletindo toda a sociedade no final. Porque a sociedade, ela é composta por todas as pessoas. A gente consegue alcançar por todas as gerações. Por isso que eu falo, gente, vamos alinhar propósito e valores. Quando a gente consegue alinhar isso, a gente está no caminho certo. Que lindo, Aurora. E acho que principalmente essa questão do alinhamento de, como você falou, né, visualizar os seus valores e ir alinhando a rota para que você consiga chegar, né? Porque se você estiver trabalhando num lugar que não está alinhado com os seus valores, Samuel, Débora, não está correto. Não serve para você. E aí eu acho que feliz. Você não vai conseguir extrair o melhor, né? Como você citou lá no início, né? Não, e a pessoa também não vai se sentir feliz, porque está desalinhada com os valores dela. Então tem que ser uma coisa que acontece dos dois lados. Um todo, né? E já que estamos falando de liderança, como está o quadro societário da sua empresa? Anota essa dica que a Débora e o Samuel estão trazendo. Falando um pouco sobre essa parte societária, o contrato social da sua empresa, existem alguns projetos que vão valorizar essa presença do funcionário dentro da sua empresa, vai trazer mais autonomia para ele, o senso de pertencimento, que é um projeto chamado Partnership, que você consegue incorporar esses funcionários dentro do seu contrato social, né, Samu? Isso é uma estratégia legal, né, para um gestor? Com certeza, inclusive para ampliar aí o braço do seu negócio, né, trazendo crescimento, engajamento e mais rentabilidade. Mas claro, você deve se precaver quanto a essa alteração contratual e como você vai fazer o ingresso desse colaborador na sociedade. Você consegue delimitar numa sociedade empresária limitada como é que esse colaborador vai exercer a sua função. Quais as responsabilidades, né? Qual vai ser a sua remuneração, sobre qual modelo de negócio ele participa, sobre qual percentual do resultado ele participa, né? Sim. Lembrando que você nem sempre precisa distribuir lucro de acordo com a participação societária. Você pode distribuir lucro desproporcionalmente. Ou seja, você traz mais engajamento para sua empresa, você traz mais rentabilidade para o seu colaborador e com certeza o seu negócio vai prosperar muito mais. É legal sempre ficar atento a essas dicas. Agora, vamos voltar para o episódio. Gente, foi muito gostoso essa conversa, mas eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, assistindo, que são líderes, gestores. Se eles que estão nos escutando hoje pudessem ouvir um conselho mais importante da Aurora de como começar certo, qual seria esse conselho? Sim. Tá bom, vamos começar do zero. Conversa com cada um da sua equipe, individualmente.
individualmente mesmo, vai fundo. Tenta entender quais são as motivações dessa pessoa, a origem dela, o que ela quer como objetivo, sonho. E aí, vocês vão ver que vocês vão criar uma conexão, assim, muito grande. Que dica incrível. Acho que eu vou voltar para o escritório, você fechar a agenda para conversar com todo mundo. Feedback, né? Hoje. E isso é bem legal, Aurora. Eu sei que você, assim, foi bem completa em todas as contribuições que ela fez aqui, foi bem completa. Mas eu tenho sentido isso na pele, né? Quando a gente conhece qual que é o objetivo do nosso colaborador, a gente consegue até ajudar, né? E ele se sentindo ajudado, ele sentindo que os sonhos deles estão sendo realizados, ele trabalha contra o brilho, né? Não, e o potencial, gente. Eu acredito muito no potencial das pessoas, muito. É um negócio que tá tão, assim, dentro da pessoa. E quando você consegue destravar isso, você tem coisas só maravilhosas acontecendo. Acho que mais um link que é o pertencimento, né? Ele se sente pertencente àquilo que ele está proposto a fazer. A gente passa mais tempo na empresa do que efetivamente com a nossa família, né? Então tem que ter um propósito. Como é que você separa as coisas? Eu acho muito engraçado. Não, eu sou uma pessoa profissional, né? Eu sou outra no pessoal. Eu acho muito estranho. Impossível, eu diria impossível. Basicamente impossível. Realmente esse episódio podia se estender por mais 1 ou 2 episódios extras, né, Débora? Tá. E que bate-papo incrível, Aurora, e muito obrigado por estar aqui com a gente, por acreditar nesse projeto. Eu mesma já peguei várias dicas aqui que eu já vou chegar lá no meu escritório e já aplicar. Obrigada por tanta contribuição, viu, Aurora? Obrigada a você, Azul. E mais uma temporada com sucesso entregue a vocês. E vocês estão seguindo a gente nas redes sociais, estão acompanhando, a gente já está por toda parte, hein? Começamos aqui só Instagram, né? Agora já tem Spotify, YouTube Music, você vai encontrar a gente em todos os lugares. Mas segue a gente lá nas redes sociais do Instagram, @deunegócio_omie, onde você vai saber toda a agenda, onde você vai saber que dia que vai sair cada episódio. Fica ligadinho lá para você não perder cada episódio incrível que a gente está entregando. E, dando um spoiler aí, a gente vai falar sobre vendas. Então, nos acompanhem e até a próxima temporada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.